Boa noite, irmãos. Obrigado. Obrigado. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus, capítulo 7. Livro de Mateus, capítulo 7. Obrigado, Ed. Antes da gente ler a palavra, a gente vai estar orando novamente. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade, Senhor, que estamos aqui na Tua casa, Senhor, prestando culto a Ti, Senhor. Senhor, posso estar abençoando, Senhor, essa leitura, essa palavra, Senhor, essa mensagem, Senhor, que ela possa ir de encontro aos nossos corações, Senhor, e que a gente possa ter as nossas vidas, as nossas atitudes, Senhor, nosso coração impactado e transformado por Ti, Senhor. Nos abençoe, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Livro de Mateus, capítulo 7, a palavra do Senhor diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis a teus porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. A gente vai parar por aqui. A Carolina falou, né, irmãos, que ia combinar para o aniversário do André para ele não ver para não ver essa mensagem. Eu falei, acho que eu vou ficar até mais tranquilo, irmãos, porque às vezes a gente prega no domingo, aí o telefone toca na segunda e é o André. E aí, Marco, tudo bem? Tudo bem, pastor. E a mensagem ontem? Acho que foi boa. Não, eu vi, eu falei, você viu? Vi. Eu falei, pode falar, irmão, pode falar. Não, está tudo bem. Então, hoje certamente já começo mais tranquilo. Irmãos, esse texto aqui que a gente acabou de ler, especialmente esse primeiro versículo, ele é um texto assim muito popular, né? Muita gente conhece esse texto, muita gente. Eu me arrisco a dizer, esse versículo que está ali projetado, não julgueis para que não sejais julgados. Muita gente usa esse versículo. E é super interessante que até muitas das vezes pessoas que não professam, né, a fé cristã, que não têm a Bíblia como a sua única regra de fé e prática, acaba recorrendo, né, a esse texto para poder, eventualmente, quando essa pessoa ela é assim confrontada com alguma situação, muitas das vezes ela acaba recorrendo a esse texto para poder se defender, né? Ele é um ótimo texto quando a gente está sendo, né, questionado, a gente está sendo atacado, não sei se a palavra correta é essa, mas quando a gente está sendo questionado, acho que é a melhor palavra, a gente muitas vezes vê as pessoas utilizando esse texto, nesse versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. E é muito interessante essa leitura desse texto. E aí a gente tentando trazer hoje para esse mundo que a gente vive, a gente passa por uma situação assim, onde cada vez mais, né, a gente tem a desconstrução da verdade. Cada vez mais a gente vê as pessoas, a gente vê a sociedade, cada vez mais a gente vê o mundo tentando desconstruir a verdade.
E aqui eu quero fazer uma limitação desse debate, né? Por que eu acho que isso é importante? Por que eu quero fazer uma limitação desse debate? Que quando a gente está dizendo que hoje a sociedade está o tempo todo tentando distorcer a verdade, isso é um discurso comum. Você vê muitas pessoas falando sobre isso. Não, porque hoje não tem mais verdade, hoje o que era verdade deixou de ser verdade. Só que o nosso discurso aqui, a nossa discussão, ela deve se ater ao texto bíblico, nesse caso. Haja vista que para nós, crentes em Cristo Jesus, a gente só tem uma única verdade. A única verdade do crente é a palavra de Deus. E o que a gente percebe é que cada vez mais, né, muitas das vezes se utilizando desse versículo, as pessoas vêm tentando fazer distorções acerca da leitura bíblica, as pessoas vão fazendo distorções acerca da palavra de Deus. E uma certa vez, uma mãe, né, numa igreja, ela tinha um filho assim muito problemático. E aquele filho, né, já na sua idade ali da juventude, trazia muitos problemas para sua mãe. E aquele rapaz, ele não congregava na igreja da sua mãe, enfim, não entendia que a igreja não era um bom lugar para ele, né? Ele tinha uma vida assim muito desconectada daquilo que a mãe dele entendia com que fosse uma vida adequada com os princípios bíblicos, com os princípios da palavra de Deus. E aí ela estava o tempo todo ali pedindo ajuda ao pastor da igreja. Poxa, eu preciso que você converse com meu filho, eu preciso que você fale com meu filho, seria tão bom você falar com ele, que eu não consigo mais, eu falo, e quando eu falo com ele, ele reclama, ele briga comigo, eu não consigo estabelecer mais um diálogo com ele, porque sempre que eu falo, poxa, mas você sempre fala a mesma coisa. E ela insistiu, e aí ela conseguiu agendar um gabinete pastoral com ela, com o rapaz e com o pastor. E ela chega lá na igreja, o pastor fala: não, acho que seu filho já é um jovem, né? Eu acho que seria interessante você deixar que eu conversar diretamente com seu filho. Então, por favor, deixa eu conversar com ele. E aí o pastor começa a ter um diálogo com aquele jovem, e o pastor percebe que aquele jovem está assim extremamente irritado, né? Está extremamente irritado com aquela situação, por estar sendo confrontado, por estar sendo questionado, né? E aí o pastor fala com ele: tá, tudo bem, mas por que você está tão irritado? Não, pastor, porque é muito desagradável, eu já sou um jovem, eu tenho a minha vida, e aí a minha mãe, ela tenta colocar a goela abaixo essas ideias delas, enfim, que ela acredita, as ideias cujas eu não concordo, ela tenta fazer com que eu acredite nisso e eu não acredito. Aí o pastor: tá, mas o que você acha que é importante para a sua vida? Não, importante para a minha vida, eu acho que eu preciso viver, né, da forma que eu queira viver, e que eu faço aquilo que eu faço aquilo que eu quero fazer. Eu tenho liberdade para fazer aquilo que eu quero fazer. Não concordo com a verdade da minha mãe. Eu faço o que eu quiser. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não, pastor, não, tá bom então. Então, já que você quer viver dessa forma, você não pode reclamar da postura da sua mãe. Como não? Eu falei para você que ela age dessa forma. E o pastor responde: muito simples. Se a gente partir do princípio que cada um faz aquilo que quer, a sua mãe pode, com tranquilidade, continuar tentando enfiar o evangelho goela abaixo sobre você. Porque se ela não precisa ter nenhum tipo de
de sensibilidade, se ela não precisa ter nenhum tipo de amor para comunicar algo a você, se ela não precisa porque simplesmente a gente tem o direito de fazer as coisas da forma que a gente quer, se você acredita nisso para a sua vida, ela também pode exercer esse julgamento da mesma forma que você está exercendo. É muito interessante, porque o texto ele vai falar para a gente sobre o julgamento. O julgamento, esse texto ele é muito mal utilizado. Por que esse texto ele é muito mal utilizado? A primeira inconsistência que a gente nota, que precisa ficar claro, né? Quando a gente está dentro de um contexto, Mateus, capítulo 7, tá? Se você for olhar na sua Bíblia aí, esse contexto é do Sermão do Monte, né? Onde ali Jesus está comunicando uma série de verdades, né? Dentro para aquele povo que está ali ouvindo, né? E ele vai estar aqui se referindo, e quando ele fala assim, não julgueis para não ser julgados, o primeiro ponto que é importante é que ele está se referindo a relacionamento entre cristãos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é um ponto bem interessante, é a questão da etimologia das palavras. Quem que é isso? Né? As palavras que são ali utilizadas, elas têm um significado, elas têm um contexto. Quando ele está dizendo aqui, né, não julgueis para não serem julgados, ele não está dizendo para a gente que você não pode fazer apontamentos acerca da conduta de outrem. Ou seja, alguém aqui acha razoável que há uma mãe diante de uma situação de um filho com uma vida completamente desconectada, né, da verdade da palavra do Senhor, fazendo atrocidades. Alguém aqui acha razoável que essa mãe que ela não tenha o direito de colocar diante do seu filho aquilo, apontar para o seu filho o caminho que ele está seguindo, que ele está trilhando, e ela não tem o direito de apontar para o seu filho qual o caminho que ele tem que trilhar, qual o caminho que tem que seguir? O julgamento que o texto se refere, ele está diretamente relacionado com a palavra condenação. E essa palavra aqui, condenação, dentro desse texto, ela está ligada com o tribunal, no sentido de condenado. Né? Condenado é aquele que não está salvo, ele está condenado. Então, o que a gente faz? A gente não pode julgar para que a gente não seja julgado. Por quê? Eu não posso julgar porque a gente sabe muito bem que a capacidade de definir o julgamento no sentido de quem está condenado e quem não está condenado não é nossa. A gente não tem essa capacidade, a gente não tem esse entendimento. Né? Esse atributo ele não é um atributo nosso, ele é um atributo de Deus. Por isso que a gente precisa estar atento à forma como esse versículo ele é utilizado. Nós podemos sim, eu falei no primeiro ponto, o julgamento entre irmãos. Né? Nós podemos sim apontar falhas, apontar erros no comportamento dos nossos irmãos em Cristo. A partir do momento que eu sou amigo do Rafael, irmão em Cristo do Rafael, se eu observo que o Rafael está fazendo alguma coisa em desacordo com a palavra de Deus, eu posso tranquilamente chegar para o Rafael, posso chegar para a Sônia, eu posso chegar para a Raquel, claro, com respeito, com sabedoria, com amor, né? Com inteligência, no sentido de, poxa, Soninha, olha só, aquilo que você falou ontem, pô, Soninha, não foi adequado, você me deixou ali chateado, pá. Enfim, a gente pode fazer esse tipo a gente pode ponderar as coisas, a gente pode fazer apontamento para as pessoas. E quando a gente faz isso, a gente não está julgando ninguém,
Não, a gente simplesmente está apontando situações, a gente está apontando erros que aquela pessoa está, óbvio, quando ela está agindo, não de acordo com a vontade do Marcos, de acordo com a vontade do Senhor, de acordo contrário à palavra do Senhor, não de acordo com a minha vontade sobre aquilo que eu acho certo, sobre aquilo que eu acho errado. Se a gente continuar dentro dessa linha do julgamento, tem um texto muito interessante, né, que está no livro de João, no capítulo 8. A gente não vai ler o texto, mas os irmãos certamente eles conhecem esse texto, para a gente falar um pouquinho de como deve ser feito como o julgamento é feito e quem efetivamente faz o julgamento. O livro de João, capítulo 8, é um texto muito conhecido entre nós. Certamente grande parte dos irmãos conhecem, que vai estar falando o texto da mulher adúltera. E aí aquela mulher está numa situação de adultério, né? E aí está aquela confusão ali do meio, enfim, ela foi pega numa situação de adultério, e aí aquele pessoal ali, os fariseus estão ali ensandecidos para poder fazer com que, né, ela pagasse por aquele erro que tinha cometido. Jesus está inserido dentro daquele contexto, e aqui a gente abre um parênteses, que naquele contexto que Jesus está inserido, ele é questionado, né? E ele é questionado, e é muito interessante esse questionamento que eles fazem com Jesus, né? Que quando eles perguntam para Jesus assim, e aí Jesus, e agora? Não é que eles estão perguntando, na verdade, acho que grande parte do texto bíblico, quando alguém pergunta algo para Jesus, muitas das vezes, aquelas perguntas estão tomadas de má intenção, tomadas de maldade, querendo pegar o tempo todo alguma falha, enfim, está o tempo todo tentando provocar. E essa provocação é muito interessante, porque quando eles perguntam para Jesus, e aí Jesus, na lei de Moisés, adultério cabe apedrejamento até a morte. Eles olham para Jesus e falam, e agora, Jesus, como é que será que você vai sair dessa? Porque tem outro detalhe importante nesse texto. Nesse momento, o povo judeu tem uma ocupação romana, né? Roma está ocupando aquele espaço. E naquele momento, a pena capital do apedrejamento com morte, ela não estava sendo aplicada. Então, quando eles chegam para Jesus e falam assim, olha só, Jesus, e agora? O que eles estão querendo dizer? Olha só, Jesus, o que tu responder, você está frito. Porque se você falar que tem que que tem que seguir Moisés, você vai estar aqui contra o que Roma está determinando. E vice-versa, você também está descumprindo a outra parte. E aí Jesus, ele para, e aí Jesus faz uma pergunta que é uma pergunta muito, muito, muito esclarecedora, e quando a gente pensa acerca do julgamento. Quem que Jesus pergunta? Quem pode jogar pedra naquela mulher? Atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra naquela mulher. O que acontece imediatamente quando Jesus pergunta isso? As pessoas começam a tirar as pedras? Não, as pessoas não começam a tirar as pedras. Por que as pessoas não começam a tirar as pedras? Porque elas são? Porque nós somos? Porque nós somos pecadores. E elas começam a se retirar. E aqui é o primeiro ponto que a gente fez essa construção para poder chegar nesse primeiro ponto, que é um ponto importante. A gente começou falando do não julgueis para não ser julgados. A gente falou do gabinete, a gente falou daquela situação daquela mãe. A gente chega nessa situação dessa mulher e a gente está aqui numa situação falando do julgamento para chegar nesse ponto que é o primeiro ponto fundamental.
Aquela mulher, ela cometeu um erro, correto? Quando Jesus ele julga aquela situação, né? Aquela situação ela é levada para julgamento de Jesus. E toda situação, quando você é colocado como juiz e algo é levado para julgamento para ti, você tem que tomar uma decisão. Jesus julga com amor, Jesus julga com sabedoria, Jesus julga como ensinando como se deve ser julgado as coisas, mas em nenhum momento Jesus fala para ela assim, ó, tá tudo bem, tá tudo certo, segue tocando a sua vida, porque a gente não julga, porque senão a gente julgar, a gente não pode ser julgado. Não. Jesus estabelece uma ordem para aquela mulher. Qual é a ordem que Jesus estabelece para ela? Você vai, mas você não pode continuar fazendo aquilo que você está fazendo. A sua vida precisa ser mudada. A sua vida precisa ser transformada. Ele fala com ela para que ela tenha uma mudança de atitude, para que a vida dela seja modificada, porque ela passe a partir daquele momento a agir de uma forma diferente. Isso é muito interessante para a gente, porque esse ensinamento para a gente ele é muito rico, haja vista que a gente temos sim, a gente tem uma corresponsabilidade pela vida dos nossos irmãos. E essa corresponsabilidade é uma corresponsabilidade em amor. É uma corresponsabilidade no sentido de que eu preciso me preocupar sim com a vida do meu irmão e não aquela preocupação imunda, aquela preocupação suja, aquela preocupação no sentido de que eu estou preocupado com a vida do outro para que eu saiba o que está acontecendo com o outro, porque quando o outro está numa situação ruim, muitas das vezes isso me faz bem ver alguém que efetivamente eu não tenho uma simpatia muito grande, está colocada numa situação assim desagradável, isso, aquilo, muitas vezes aquilo ali pode causar algum tipo de conforto no meu coração, porque aquela pessoa está passando por um momento não muito agradável e ela é uma pessoa que eu não gosto. A gente tem sim corresponsabilidade com a vida dos nossos irmãos. Por isso que a gente precisa, dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja do Senhor, a gente precisa conhecer os nossos irmãos, nós precisamos falar com os nossos irmãos, nós precisamos ter passeios, como que a gente está tendo. Qual é a utilidade maior de um passeio que nem esse que a igreja está fazendo, irmãos? Não é você tomar banho de piscina, não, irmão. Também é legal você tomar banho de piscina. Óbvio que é legal você tomar banho de piscina, jogar vôlei, jogar bola. É óbvio. Mas o principal objetivo não é você tomar banho de piscina. O principal objetivo é fazer o quê? É fazer com que você construa mais laços de amizade com os seus irmãos. Porque quando você constrói laços de amizade com os seus irmãos, é mais fácil com que seu irmão saiba aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo. Né? Você conhece alguém, você conhece o irmão de uma forma melhor. Você pode passar a ter coragem de colocar uma situação para aquele irmão que você está fazendo, que você está agindo, uma situação que seja contrária à palavra de Deus, e teu irmão crente em Cristo Jesus, glória a Deus por isso, vai ouvir isso e vai falar, poxa, não faz isso não, Renata, isso não está legal, muda isso aqui, Renata, faz diferente, vem para cá, vem para lá. Não, isso, meus irmãos, isso precisa ficar claro. Né? Isso não é, a gente não pode utilizar esse versículo, não julgueis para não ser julgado de forma equivocada, que nem muitas das vezes a gente usa. E as pessoas fora da igreja acabam usando esse versículo para a gente, e muitas das vezes, por a gente não saber o significado real desse versículo, a gente ouve esse tipo de provocação e a gente simplesmente se cala. Por desconhecimento da palavra de Deus, eu me calo e falo, não, realmente, não posso apontar o dedo para a situação
errada nenhuma que está ocorrendo, porque não posso julgar para não ser julgado. Não, a gente pode sim, a gente pode apontar, orientar em amor, e essa palavra aqui, irmãos, é para os nossos irmãos em Cristo. Isso precisa estar colocado, isso precisa estar, esse contexto específico, ele precisa estar limitado ao relacionamento entre irmãos em Cristo. E o texto continua no versículo 3. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aqui tem uma construção também muito interessante, né? Aqui ele está dentro de ele utiliza algumas figuras dentro ali da carpintaria, né? Não sei se você conhece, mas eu vou tentar explicar para você, vai ficar fácil você entender. E ele está fazendo uma comparação. Você imagina uma oficina de carpintaria. Aí você tem lá uma peça de madeira, tal como essa aqui. Você tem uma peça como essa, isso seria a trave, certo? Olha o tamanho aqui. E você tem a outra peça que ele está fazendo aqui a referência, que nada mais é do que aquele pó, quando você corta a madeira, ela acaba soltando um pó. E ele está dizendo o seguinte: olha só, quando você for olhar para as situações que estiverem diante de você, os erros, enfim, aquilo que você está vivendo, muitas das vezes você está com uma peça do tamanho dessa madeira aqui no seu olho e você está preocupado com um pó de serra no olho do outro. O que ele está querendo dizer efetivamente? O que ele está querendo ensinar naquele momento? Nós somos extremamente permissivos, nós somos assim, compreensivos, nós temos um grau de tolerância muito grande para os nossos erros. A gente é especialista, a gente muitas vezes tem dificuldade de chamar o nosso erro de pecado. A gente fala que a gente foi um pequeno deslize, foi um desvio, eu não tive a intenção de produzir isso em você. Quando a gente vai lidar com situações, quando a gente vai enfrentar situações onde a gente atenta algo contra alguém, quando a gente faz algo contra as pessoas, quando parte da gente, a gente é extremamente permissivo, é extremamente compreensível. Quando parte do outro, a gente está extremamente preocupado com qualquer deslize. Isso, se tem algo que destrói a igreja do Senhor, é esse tipo de comportamento. Isso é algo que a gente precisa estar extremamente atento. Isso é algo que a gente precisa estar extremamente preocupado. Quando a gente tem um julgamento, dentro do pecado, né, você não tem um pecado maior, um pecado menor, você tem um pecado. Você não tem uma distinção na Bíblia, ó, esse aqui é o pecado grau 3, esse aqui são pecados de grau 2, esse aqui são pecados de grau 1. A gente não tem essa distinção. Mas a gente tem sim. Vocês hão de convir comigo que nós temos, cada erro que a gente comete, ele tem uma consequência diferente. Grandes erros provavelmente vão produzir grandes consequências. Pequenos erros vão produzir pequenas consequências. E um dos erros, muitas vezes, que a gente comete dentro da igreja do Senhor, dentro da comunidade cristã, é a gente pegar esse
pó de serragem, que nem o texto está colocando, e ficar utilizando esse pó de serragem para poder ficar apontando o dedo para um monte de gente. Está errado isso, 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 está errado isso. Esse aqui erra nisso, esse aqui erra nisso. Aquele rapaz, pô, o Rafael canta aqui, eu não gosto da voz dele. O menino da bateria, ele bate alto demais para cá. O que o Marcos está falando, eu não gosto que o Marcos prega. O rapaz que está passando, o Rafael está passando ali, está projetando, eu não gosto que o Rafael está projetando. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E a gente, muitas das vezes, a gente se perde nesses pequenos detalhes. A gente se perde nessas pequenas considerações, a gente se perde em pequenas coisas que desagradam a gente, dentro da nossa forma de ver o mundo, preocupado o tempo todo com pequenas coisas, com coisas que não fazem diferença nenhuma na sua vida, não te atrapalham em nada, não modificam em nada a sua vida, e você está o tempo todo ali insistindo nesse tipo de conduta, insistindo nesse tipo de coisa, e quando você olha para a sua vida, você tem uma trave nos teus olhos. Você não faz essa autoanálise, você está errando em um monte de coisa, tem um monte de coisa na sua vida que precisa ser transformada, que precisa ser modificada, e você está procurando o erro, você está procurando o pó de serra na vida do outro. É isso que o texto está falando para a gente, fala, olha só, olha para a tua vida. Jesus está ensinando para a gente, olha para a vida de vocês, para de olhar para a vida do outro. Você está cheio de problema. Está cheio de coisa para resolver dentro da sua casa, está cheio de coisa para resolver dentro do seu coração. Tem muita coisa que precisa ser tratada dentro de você. Aprende a olhar para você. Olha para aquilo que você está fazendo. Olha como é que você está procedendo com os seus irmãos. Olha para ver, olha como é que está o seu compromisso aqui dentro da igreja do Senhor. Olha como é que você está vindo. Como é que você vem para o culto. Quem que você está participando, quem que você está se colocando à disposição da igreja do Senhor para poder trabalhar na obra do Senhor. Olha para a sua vida, faz uma autoanálise. Para de perder tempo olhando para a vida do seu amigo. Olha para a vida do seu amigo sim, haja vista se você puder, você perceber que está acontecendo alguma coisa. Quando a gente colocou aqui anteriormente que está em desacordo com a palavra de Deus, você pode falar, você pode chegar a ele, você pode orientar. Mas isso é completamente diferente dos teus comentários maldosos, levianos, que não levam ninguém a nada. Onde você fica ali fazendo, falando, simplesmente para poder tirar o amigo do centro. Para poder causar algum tipo de incômodo. E o texto está explicando exatamente isso para a gente. Falou, olha só, você está preocupado aqui com um pó de serra aqui, tem uma trave na tua frente. Você não está vendo nada. A gente que é pai, a gente que é mãe, a gente precisa ter esse tipo de cuidado. A gente precisa, muitas das vezes, a gente fica totalmente cego com as atitudes dos nossos filhos. Só o filho do outro que tem problema. É só o filho do outro que faz bagunça. É só o filho do outro que é mal educado. A gente muitas vezes é incapaz de olhar para a gente dentro da nossa casa. Então, olha só, gente, o Isaac é cheio de problemas, é cheio de defeito. Muitas das vezes é respondão, muitas das vezes é mal educado, muitas das vezes faz eu e Roberta passar vergonha. E não é só ele, não. Certamente aqui, cada mãe aqui tem uma experiência para falar acerca do seu filho, de algo que ele fez errado. Então, a gente precisa olhar para os nossos. A gente precisa olhar para dentro da nossa casa, a gente precisa olhar para dentro da nossa família, a gente precisa olhar para dentro onde a gente consegue transformar, porque essas pessoas dentro da nossa casa, elas estão próximas da gente. É mais fácil a gente transformar, é mais fácil a gente conversar, é mais fácil a gente falar. A gente precisa estar mais preocupado com isso do que com situações que não mudam nada nem a vida de ninguém, mas servem somente para o meu conforto, para o meu bel prazer, para a minha análise, para aquilo que eu acho que é bom, que eu acho que é ruim. O texto continua, e ele vai para o versículo 6, e aqui ele traz uma verdade, que é uma verdade assim, muito, muito difícil. Eu creio que seja muito difícil.
de ser falada, de ser explicada e de ser compreendida. O versículo 6 diz assim: não deis aos cães o que é santo, nem lancei entre os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Esse aqui é um outro texto, dentro desse contexto que a gente está falando, que é um texto muito difícil de ser analisado, muito difícil de ser interpretado. Quando o texto está falando aqui, ele está falando basicamente acerca da palavra. Qual é a nossa maior pérola? É a verdade de Cristo, é a palavra de Deus. E esse texto, ele também é um texto muitas das vezes utilizado de forma equivocada, usado de forma errada, e essa interpretação ela precisa ficar clara para a gente. Era comum, a gente tem um relato, o livro de Mateus capítulo, só localizar aqui, irmãos, Mateus capítulo 10, versículos 11 a 14, eu não vou ler, eu só vou dar uma passada no texto, para que você possa compreender. Tem ali as instruções aos discípulos, e era comum, e dentro dessa orientação ao discípulo, ele diz assim, no versículo 14: se alguém não vos receber, no caso recebeu os discípulos, nem ouvir as vossas palavras ao sair daquela casa, daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Ele está dizendo aqui o seguinte, olha só, vai ter gente que vocês vão falar acerca da palavra de Deus, que elas vão estar nem aí para você. E esse pessoal aí, sim, deixa para lá. E aí esse texto que a gente leu agora, ele é mais forte ainda. Ele fala, olha só, não dê aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Está dizendo o seguinte, ó, porco gosta de lavagem. Se tu jogar pérola no meio da lavagem, porco vai achar que pérola e lavagem são rigorosamente a mesma coisa. E vai tratar tudo como lavagem. E isso traz uma dúvida muito grande para a gente, porque ou a gente vai para os dois extremos, ou eu simplesmente falo assim, olha só, não vou falar nada de Jesus para ninguém, porque a gente não joga pérolas aos porcos, então se não concorda, o problema é seu. E toca a sua vida que eu toco a minha. Isso é um extremo que você precisa correr. E existe outro extremo, que é você o quê? Você ficar ali se degladiando, duelando, debatendo, fazendo situações, colocando situações o tempo todo em campos onde você não vai produzir rigorosamente nada. E quem que o texto está dizendo para a gente? Eu acho que para a gente exemplificar isso, ficar muito mais fácil, vamos, nos dias atuais, vamos aqui voltar nossas atenções para a internet. É muito comum hoje, a maioria dos irmãos aqui tem rede social, ou tem um Instagram, ou tem um Facebook, enfim, a maioria dos irmãos eles têm algum tipo de rede social. E é muito comum, acho que eu posso afirmar isso, a gente vê, muitas das vezes, os irmãos jogando pérolas para os porcos. Quem quer jogar pérolas para os porcos? Pessoas cujas não possuem, não os irmãos, né? As pessoas cujas estão recebendo as pérolas. Pessoas cujas não possuem compromisso com Deus nenhum, não conhecem a palavra de Deus, não querem conhecer a palavra de Deus, atacam aqueles que conhecem a palavra de Deus, perseguem rigorosamente todos aqueles que pregam a palavra de Deus. E aí a gente muitas vezes perde tempo tentando convencer essas pessoas
do que a gente tem razão, do que a gente está certo. E aí a gente passa o tempo e a gente vai entrando dentro daquele debate, a gente vai discutindo, a gente vai falando, a gente vai entrando e vai falando, e vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, até chegar num ponto que muitas das vezes que eu fico tão irritado com aquilo que eu estou ouvindo, que eu comecei com a nobre intenção de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Comecei com essa nobre intenção, cumprindo o mandamento. Daqui a pouco, eu estou irritado, com raiva, ofendendo, quiçá xingando. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque nesse momento, eu estou jogando pérola para os porcos. Eu não posso, eu não devo exigir de alguém que não conhece a palavra do Senhor, que essa pessoa haja com os preceitos do Senhor. Quando você entra nesse embate, quando você entra nesse debate, você está exatamente fazendo isso. Você está jogando pérolas aos porcos. E o texto ele é muito claro para a gente, que ele fala o seguinte, olha só, não faz isso não. Pessoas que você conhece, que você vai colocar o evangelho, que isso vai virar contra você, no sentido de trazer um dano real para você, e a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque a gente sabe da questão da perseguição da igreja, a gente sabe da nossa obrigação de pregação do evangelho, só que o que a gente está colocando aqui é uma situação diferente. É uma situação onde pessoas que a gente vê, a gente dentro do nosso meio ali, a gente está vendo o tempo todo gente que está atacando a gente o tempo todo, que quer o nosso mal, que quer cortar a nossa cabeça. E para essas pessoas, não adianta você ficar ali jogando pérola, porque você vai para a vala comum, ela pega tudo que você fala, bota dentro de uma vala comum, faz uma grande... bate na batedeira, transforma num bolo para ser jogado em cima de você, para ser usado contra você, te trazer mal. E muitas das vezes você acaba errando, você acaba pecando, você acaba se irritando, você acaba entrando num furacão que você não consegue sair, porque simplesmente você está insistindo em dar pérolas aos porcos. Então, irmãos, já caminhando para o final, o nosso julgamento, ele, como eu falei no início, o nosso julgamento, ele é entre irmãos. Que a gente possa, irmãos, olhar para os nossos irmãos, identificar situações que os nossos irmãos estão passando, orientar os nossos irmãos, que esse julgamento ele possa ser sempre, como Jesus mostrou para a gente, no caso daquela mulher, um julgamento com amor, um julgamento onde a gente não privilegie. Nós nunca conseguiremos fazer um julgamento isento, porque nós somos aqui contaminados com uma série de pré-situações, preconceitos, pré-opiniões, um monte de coisa. Então a gente não consegue fazer esse julgamento. Mas a gente consegue sim, a gente consegue, acerca da palavra de Deus, estudar o texto bíblico, a gente conhece a lei, a gente conhece a verdade, a gente sabe o que a gente precisa, a gente conhece o que precisa ser conhecido, haja vista que a Bíblia é a palavra de Deus revelada até nós, e essa revelação aqui está exatamente revelado aquilo que a gente precisa saber e que a gente possa ter essa sabedoria, né, em olhar o texto bíblico, olhar os relacionamentos com os nossos irmãos, identificar aquilo que precisa ser modificado, aquilo que precisa ser transformado, mas que, acima de tudo, que a gente não perca a consciência, né, do que você não define quem é porco, você não define quem é cachorro, você não define quem é condenado, você não define quem é inocente, não, você não define. Quem define
é o Senhor. O que a gente precisa, sim, é ter discernimento, é ter sabedoria, e não uma sabedoria que a gente aprende nos livros de autoajuda, que a gente aprende na internet, que a gente aprende nos aconselhamentos dos nossos amigos. Não. Essa não é a sabedoria que a gente quer. A sabedoria que a gente quer, que a gente tem que procurar, é a sabedoria baseada na palavra do Senhor. Que quando a gente coloca as nossas dúvidas diante do Senhor, o Senhor nos capacita, o Senhor nos ilumina, o Senhor nos transforma, para que a gente possa ter uma vida verdadeiramente transformada pelo Senhor e que a gente possa saber se relacionar com nossos irmãos, se relacionar com nossos amigos, se relacionar com a nossa família, não no sentido do julgamento, mas sim no sentido de apontamento das situações, das intercorrências da vida, para que a gente possa ter uma vida cada vez mais próxima da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe.